Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo ao Tudo de Bom. Hoje a gente vai exibir para vocês uma matéria sobre aqueles rostinhos que todo mundo usa nas redes sociais e smartphones. São os emoticons. Vamos bater um papo com uma dermatologista aqui no estúdio que ela vai falar sobre queimaduras. Tem ainda as dicas para o seu final de semana no Antenado e, claro, muita música. Eu agora quero compartilhar com vocês uma notícia que o Ibope acabou de divulgar. A nossa TV Ponta Verde é vice-líder de audiência, isso mesmo! E a gente agradece o carinho da sua audiência e continue sempre ligadinha aqui com a gente. A TV Ponta Verde é tudo de bom. E os meus convidados já estão comigo aqui no estúdio, doutora Régia PV Melo, né, que está acompanhando aqui também com 2 violões, porque a gente vai ter muita música hoje aqui no estúdio, mas eu já vou sentar aqui para conversar com a doutora Régia Ribeiro, dermatologista, e a gente vai falar um pouquinho sobre queimaduras, não é isso, doutora Régia? Bom dia. Bom dia a todos. Nessa época do ano, principalmente na época das festas juninas, acontecem muitas, né, entradas nos hospitais na questão da queimadura. Tem pessoas que, às vezes, infelizmente, precisam até amputar as mãos e tal. Como que a gente pode cuidar dessas queimaduras? Exatamente, Áurea. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Queimaduras, nessa época de festas juninas, especialmente aqui no Nordeste, no Norte, onde essa tradição de festas juninas é mais viva, as estatísticas mostram que chega a dobrar, né, a quantidade de atendimentos de queimaduras por fogos de artifícios, e as crianças representam mais de 80% dessa população atingida. Então, o cuidado com as queimaduras, ele é variável, ele vai depender do tipo de queimadura. Entendi. De uma forma mais simplificada, a gente pode classificar as queimaduras em 3 tipos: as de 1º, 2º grau e 3º grau. As de 1º grau, elas têm uma menor gravidade. Sim. Né? Então, clinicamente olhando, a gente vê que são aquelas queimaduras que ficam um pouquinho avermelhadas, que é o que a gente chama de eritema. Os pacientes geralmente se queixam de dor local, a gente sente um pouquinho mais de calor naquela região acometida. E é um manejo mais fácil e até um manejo inicial que qualquer pessoa pode ter no local do acidente. Então, essas queimaduras mais leves, que são a de 1º grau, a gente orienta apenas a lavagem com água corrente, água em temperatura ambiente. Assim que queimou, viu que só ficou vermelhinho, já pode lavar com água corrente? Lavar com água corrente, porque o intuito é resfriar esse processo de queimadura. Entendi. Né? As mais profundas, a de 2º grau, ela ainda é subdividida em superficial e profunda. A superficial, ela pega um pedacinho da segunda camada da pele. Entendi. Né? Então, as queimaduras de 2º grau são aquelas queimaduras caracterizadas pela presença de bolhas. Então, o importante é que não se estourem as bolhas. E essas bolhas, elas são criadas logo na hora da queimadura ou ela dá um tempinho? Até para a gente conseguir fazer essa diferenciação de 1º grau para 2º grau. Isso. Elas geralmente dão um tempinho para começar a formação dessas bolhas. Né? Mas algumas pessoas, elas insistem em causar a ruptura dessas bolhas e não é recomendado, tá? A ruptura dessas bolhas, ela deve ser feita por um médico, preferencialmente em ambiente hospitalar. Deve ser feita a antissepsia, a limpeza do local, e essa ruptura é feita com agulha estéril. Então, também não é recomendado que se tire o teto da bolha, porque esse teto, ele funciona como um curativo biológico. Uma proteção, né? Então, se você retira, você deixa aquela região mais suscetível a infecções, né? Você deixa aquela região mais exposta. E a de 3º grau, e a de 3º grau, que é a mais grave, ela tem uma profundidade também muito variável, né? Então, ela pega toda a espessura da pele, que são as 2 camadas de epiderme e derme, e a profundidade dela pode chegar até osso, inclusive, causando deformidades, mutilações, tanto que 10% das queimaduras causadas por fogos de artifício, elas evoluem com mutilações, deformidades, tendo que você amputar aquele membro ou aquele segmento acometido. E existem alguns mitos, né, doutora Régia? Por exemplo, tem pessoas que assim que se queimou já vai colocar uma pasta de dente, já vai colocar manteiga. Nada disso é indicado. Está completamente contraindicado a aplicação de pó de café, de pasta de dente, de manteiga, tá? Primeiro porque essas substâncias, elas não vão ajudar e nem curar
a queimadura. E segundo, como não são substâncias estéreis, elas podem conter vírus, bactérias, fungos que podem causar infecção da ferida. Né? Então, inclusive, esse manejo inicial inadequado, muitas vezes, é causador de complicações, como a infecção, que é uma das principais complicações das queimaduras. PV, você já se queimou, já passou por esse processo? Alguém perto de você? Bom dia. Inclusive, eu ia até fazer uma pergunta que normalmente, quando, assim, as queimaduras mais comuns, eu acredito que seja na panela, cozinha, né? Também. E pelo menos a minha primeira ação era pôr gelo. Gelo tá errado? A queimadura mais comum é a queimadura por calor, de fonte térmica, né? Por calor mesmo, por escaldadura. Entretanto, existem outros tipos de queimadura, como a queimadura por frio. O gelo também pode causar queimadura na pele da gente. Mas no caso... Né? Então, não é recomendado o gelo, né? Porque ele também pode queimar a pele. Entendi. Ele então, pode até agravar aquela queimadura que já estava ali. Exatamente. Você pode agravar uma região que já está machucada, né? Já está sensibilizada. Então, só água mesmo. Água corrente em temperatura ambiente. E aí, o primeiro passo... vai a um dermatologista, vai direto a um pronto-socorro para quem está em casa saber o que fazer. Porque ontem a gente teve aqui a tenente Débora do Corpo de Bombeiros, que a gente falou sobre prevenção na questão de soltar os fogos, né? Como cuidar e tudo aquilo outro. Então hoje a gente está não conseguiu soltar os fogos direito ou infelizmente se queimou, e aí você está ensinando para a gente como que prevenir. Ela disse que em algum momento poderia ligar emergencialmente para o bombeiro, né, para ter esse primeiro socorro. Mas se você estiver perto ao pronto de socorro, ou se você estiver perto a alguma clínica, algum médico específico, ou é só ir mesmo ao hospital? Em geral, o dermatologista ele é procurado nos momentos seguintes para tratar as complicações. Entendi. Então, o primeiro atendimento deve ser sim realizado em pronto-socorros, né, em unidades hospitalares. Lembrar que esses casos de queimadura, principalmente de segundo e terceiro grau, devem sim, preferencialmente, se procurar um atendimento hospitalar, né? Porque são queimaduras que exigem um cuidado mais especializado. Então, pode se ligar para o Corpo de Bombeiros através do 193 ou para o SAMU através do 192. Para conseguir esse atendimento aí, né? Sim, até mesmo porque esses profissionais já são capacitados para fazer um isolamento daquele local. Né? Então, até o momento de você aguardar a chegada desses profissionais, você pode enrolar o local da queimadura com um pano limpo, você pode molhar a região e lembrar de não retirar a roupa se a roupa foi atingida por algum... Porque pode puxar a pele. Isso, você arranca a pele, que já está sensibilizada, ou então você arranca a bolha, isso vai agravar ainda mais. Eu tive um acontecimento em casa, há bastante tempo atrás, um sobrinho meu, pequenininho, engatinhando, a moça passou a roupa e deixou o ferro lá. Ele foi com a mãozinha e colou, né? Isso a gente levou, minha irmã levou para emergência, mas ele criou exatamente uma bolha aqui. E essa bolha, o médico não estourava ela de jeito nenhum. Meu irmão, marinheiro, um dia chegou em casa, ele não tem a divisa, né, aquele velcro que fica, toda vez ele tinha o costume de puxar. Quando ele foi puxar, a bolha estourou naquela pontinha do véu. Mas ali foi a ajuda, viu? Porque quando estourou, o cheiro já era de podre mesmo e ele quase perdeu a mãozinha porque demoraram na estoura dessa bolha. Então, a gente também tem que estar atento a isso, né? Sim, antigamente tinha-se muita dúvida sobre o procedimento de estourar ou não essa bolha. Hoje a gente já sabe que deve sim ser drenada essa bolha, mas como eu falei, com cuidados especiais e por um profissional, exatamente, por um médico. Essa quantidade, essa secreção que fica dentro da bolha, ela deve ser drenada por dois motivos. Primeiro porque ela é fonte de infecção, não é? Ela pode estimular a proliferação de bactérias, né, e causar complicações. Segundo, porque ela não vai ajudar no processo de cicatrização, né? Então ela deve ser sim drenada e reforçando, não deve se retirar a capa da bolha, o teto da bolha, porque ela serve como um curativo biológico, uma proteção. Certo? Muito obrigada, doutora Régia. A gente vai terminar esse primeiro bloco agora, mas
a gente vai conversar com um pouquinho, já dá mais uma vez bom dia, PV, tudo bom? Bom dia. Você encerra esse primeiro bloco pra gente com um pouquinho de música, que a gente vai conversar ao longo do programa com você. Lembrando que você pode interagir com a gente, manda o seu alô no nosso Instagram. Tem pergunta para a doutora Régia? Manda lá, @tudodebom_AL. Tem pergunta para o PV? Manda lá também. Ou então, deixa comentário também no meu Instagram, @AureaDantas. Na volta do comercial, a gente vai ler alguns comentários, mas agora a gente vai com um pouquinho de música aqui com o PV. Vamos lá, vamos fazer uma música nossa. A gente lançou essa música ano passado, em novembro, e foi muito legal porque a gente passou a ter a receptividade do público. Com a nossa música é muito bom a gente fazer uma música, composição minha, e ser cantada pela galera. Vamos fazer? O mundo não gira, o mundo capota, achou que pra sempre ia me ter. Tô gastando meu dinheiro, investindo no prazer. O mundo não gira, o mundo capota, achou que pra sempre ia. Eu tô gastando meu dinheiro, investindo. Pensou que eu tava morto, mas eu tava na espera. E me deixou na mão, fiquei amado e fui pra guerra. Enquanto você curte com seu novo namorado, eu tô bebendo uísque com as gatinhos chegadas. Os dias passaram e você veio atrás. Achou que era fácil e eu não quis mais. Agora chora com as amigas me pedindo pra voltar. O mundo não gira, o mundo capota, achou que pra sempre ia me ter.